Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos aprender a ler resistência e tolerância de resistores. Mas para isso nós vamos precisar de uma tabela. Nessa tabela nós vamos ter os códigos de cores para os resistores. Numa coluna a gente vai ter as cores, na outra coluna o algarismo, depois na outra coluna o multiplicador e a última coluna é de tolerância. Vamos aprender a usar a tabela para a gente ler os resistores. Mas antes, vamos definir o que vem a ser um resistor ou uma resistência. Um resistor ou uma resistência é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica. Ora, com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica por meio de efeito Joule. Ora, com a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito. Também podemos definir como dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, cujo o intuito é limitar e regular a corrente elétrica em um circuito, além de transformar energia elétrica em energia térmica, estando sempre presente em uma placa de circuito impresso. Nós temos aí dois resistores na parte de cima aí. Um resistor tem 5 cores e o outro resistor com 4 cores. Vamos aprender os dois modos, de 5 cores e com 4 cores. Para isso, vamos utilizar a nossa tabela. Vamos ver primeiro o resistor com 5 cores. A primeira cor, que é o verde, é o primeiro algarismo. No violeta aí é o segundo algarismo. No vermelho é o terceiro algarismo. E nessa cor preta aí é o multiplicador. E o última cor aí, que é o prata ou prateado, essa é a tolerância. Observe que no multiplicador e da tolerância tem um espaço aí maior na distância entre os dois. Para caso você venha a inverter o resistor, você sabe que a tolerância ela está mais distante da última cor ali. Então presta muita atenção nisso aí para caso você inverta o resistor. Agora, para o resistor que tenha 4 cores, o que nós vamos ver? A primeira cor é o primeiro algarismo, a segunda cor é o segundo algarismo e na terceira cor é o multiplicador. Observe que esse aí não tem o terceiro algarismo, só tem o primeiro e o segundo algarismo. E depois logo vem o multiplicador e depois a tolerância. Tem que prestar atenção nisso quando tem 5 cores ou 4 cores. Vamos ler este resistor aí. O primeiro algarismo é a cor verde. Então, o primeiro algarismo vai ser o número 5. O segundo algarismo é a cor violeta. A cor violeta é número 7. Nós vamos pegando a coluna do algarismo. Então, o segundo algarismo é o 7. O terceiro algarismo é o vermelho, que vale 2. Então, 2 vai ser o terceiro algarismo. E o multiplicador, nós vemos aí que é o preto. O preto é número 1. Então, nós vamos multiplicar por 1. E a tolerância, nós vemos aí que é o prateado. O prateado vai ser igual a 10%. Então, nosso número, o resistor vai ser o quê? 572 ohms. Por quê? Nós vamos pegar o 572 e multiplicar por 1. Multiplicando por 1, então vai ser o 572 ohms. Agora, a tolerância é 10%. O resistor, ele vale 572 ohms. Eu tenho que tirar 10% de 572. 10% de 572 é 57,2. Eu vou subtrair 57,2 de 572 e vou achar 514,8 ohms.
e pegar 57,2 e somar com 572. E achamos 629,2. Essa é a tolerância. Esse resistor ele tem que ficar entre os valores dele de 514,8 ohms a 629,2, que corresponde a uma tolerância de 10%. Então ele tem que estar nessa faixa aí. Lembrando que a unidade na medida do resistor é o ohms. O ohms é essa letra aí do lado do 572. Esse símbolo aí, nós chamamos eles de ohms. Vamos fazer mais um exemplo para a gente ler os resistores com 5 cores. Lembrando que a primeira cor é o primeiro algarismo, a segunda cor é o segundo algarismo, a terceira cor é o terceiro algarismo, a quarta cor é o multiplicador e a quinta cor é a tolerância. Então vamos lá. A primeira cor aí é o marrom. O marrom, a gente olhando na coluna do algarismo, ele é número 1. Depois nós temos quem? O preto, que é o segundo algarismo. O segundo algarismo é o número 0. E a terceira cor aí é o terceiro algarismo, que é o amarelo. Amarelo é o número 4. Então, em algarismo ficou o número 104. E o vermelho aí é o multiplicador. Vamos à coluna no multiplicador, olhar no vermelho aí. O que é? É o 2, é o 10 elevado a 2. Nós vamos multiplicar o 104 vezes 10 elevado a 2. E a última cor aí é a tolerância, que é o 10%, que é o prateado. Nós olhando na coluna aí de tolerância, vamos achar 10%. Agora, o que nós temos aí? 104 vezes 10 elevado a 2, 10 elevado a 2 é igual a 100. Então, se eu multiplicar o 104 vezes 100, é a mesma coisa que 10.400 ohms. Espera aí. Também eu posso fazer o quê? Colocar ele a potência de 3, 10 elevado a 3. Colocando na 10 elevado a 3, vai ficar a mesma coisa que 10,4 kΩ. Esse resistor aí, ele vale 10,4 kΩ. Bem, agora nós vamos tirar a porcentagem. Nós vamos fazer 10% a mais e depois também fazer 10% a menos do que 10,4 kΩ. Fazendo essa conta aí, 10% a mais, nós vamos achar o quê? 11,44 kΩ. E 10% a menos vai ser igual a 9,36 kΩ. Então, esse resistor aí, caso você venha comprar um resistor de 10,4 kΩ, ele vai estar variando entre 9,36 a 11,44 kΩ. Esse é o nosso valor do nosso resistor. Vamos fazer mais um exemplo aí, agora fazendo com resistores com 4 cores. Agora nós temos resistor com 4 cores. A primeira cor aí é o amarelo, vai ser o nosso primeiro algarismo. Depois a segunda cor, que é o preto, vai ser o nosso segundo algarismo. E a terceira cor, que é o vermelho, vai ser o nosso multiplicador. E a última cor aí, que é o dourado, que vale 5% de tolerância. É a nossa tolerância, que vai ser 5%. Bem, pegando o primeiro algarismo, que é o 4, o segundo algarismo, que é o 0, e o multiplicador aí, que é o vermelho, que é o 10 elevado a 2. Então ficou 40 que multiplica 10 elevado a 2. Passando esse 10 elevado a 2 para 10 elevado a 3, por que coloquei para 10 elevado a 3? Para ficar quilo. Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 4 kΩ. Então nós temos aí um resistor de 4 kΩ. Esse é o valor do nosso resistor. Mas ele tem uma tolerância de 5%. O que eu tenho que fazer? Pegar o 4 kΩ e dele fazer 5% a mais e 5% a menos.
Fazendo a conta aí de 5% a mais, vai ficar com 4,2 kΩ. E 5% a menos vai dar 3,8 kΩ. Esses 5% aí a gente tira de 4 kΩ. Este é o nosso valor. Então, tem que ficar nessa tolerância aí. Se você achar um resistor de 4 kΩ com 5% de tolerância, se ele for menor do que 3,8 kΩ, então esse resistor não vale. Então, ele não está dentro do especificado. Ou, se esse resistor estiver acima de 4,2 kΩ, também não serve, porque ele está acima do especificado. Então, esse é o nosso resultado desse resistor aí. Bem, agora vamos fazer mais um exemplo de resistor com 4 cores. O nosso primeiro algarismo aí, neste exemplo aí, vale 2. O segundo algarismo vale 8. O multiplicador, que é o amarelo aí, vai valer 10 elevado a 4. Então, o nosso resistor vai ser 28 vezes 10 elevado a 4. Esse 10 elevado a 4 aqui, nós vamos transformar ele em 10 elevado a 3. Mas por que nós vamos fazer com 10 elevado a 3? É porque 10 elevado a 3 quer dizer quilo. Então, vamos colocar em quilo. Colocando 10 elevado a 3, vai ficar 280 vezes 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 280 kΩ. Agora vamos tirar os 5% de tolerância. Vamos fazer o quê? 280 mais 5% e 280 menos 5%. Fazendo essa conta aí de mais 5% e menos 5%, nós vamos encontrar 266 kΩ e 294 kΩ. O resistor ele vai ter que valer, está nessa faixa aí, entre 266 a 294 kΩ. Este é o nosso resistor aí, com tolerância de 5%. Nosso resistor foi de 280 kΩ. É muito importante você ter essa tabela aí no seu caderno ou em outro lugar aí para você poder fazer essas contas aí para ler os resistores. Anote no seu caderno ou em uma folha para você ler os resistores com mais facilidade. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Eu agradeço a sua companhia aqui.